Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Casa de Mar e Mato. Meu nome é Osemar Araújo e hoje eu quero contar um pouquinho sobre a história da Casa de Mato. Bom pessoal, eu sei que muita gente tem curiosidade sobre as casas, né, sobre de onde a gente gera conteúdo. E eu sei que quem é antigo no canal acompanhou bastante coisa aqui da Casa de Mato, mas não acompanhou o início, né? Então eu queria contar um pouquinho da história para vocês, como é que foi cada momento para que a gente conseguisse ter esse cantinho aqui um pouquinho longe da capital, está mais ou menos 60 quilômetros da capital da Paraíba, aqui de João Pessoa, e é um local de uma área um pouco mais fria, que a gente estava querendo um lugarzinho um pouquinho mais frio, e a gente conseguiu encontrar esse lugar aqui. A Casa de Mato, ela começa quando a gente percebe que esse terreno aqui é um terreno que as pessoas utilizavam para terreno baldio, para queimar restos de árvores, galhos, folhas, enfim. E aí, durante a minha fala, eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem como era o terreno. Então, era um espaço não utilizado, né? E aí, quando a gente resolve começar a construir nessa área, a gente percebe tem esse desafio de, primeiro, limpar, né, o terreno, ver as possibilidades, as potencialidades do terreno. Uma coisa que é claro, o terreno daqui é muito fértil, a areia daqui é muito fértil. Tudo que você planta aqui dá, diferente da Casa de Mar, né, que a gente tem uma dificuldade lá, porque tem um terreno muito arenoso, próximo à praia. Então aqui tudo que a gente planta dá. Então a gente começa a obra, né, fazendo uma réplica da Casa de Mar, do mesmo jeito. Ela tem 3 por 10, 3 largura por 10 de comprimento, né, com a área toda aberta, né, tem um banheiro, né, mas a resto da área toda aberta, que a gente resolve fazer como a gente fez lá, fazer tudo isso com faça você mesmo, né, não a obra, mas a decoração interna, né. Então, a gente começa essa obra, né, e ela é muito orgânica, ela vai acontecendo até um pouco além das nossas expectativas, né, talvez, porque a gente achava até que iam haver algumas dificuldades, mas com nosso posicionamento de fazer muita coisa, não faça você mesmo, eu acho que a gente acabou economizando muita grana, né, o que foi a que acabou ajudando a gente a conseguir fazer tudo isso aqui em menos de 2 anos, né. Então, surge a Casa de Mar, no 3 por 10, simples, a gente vai fazendo os acabamentos aos poucos. Ela passou um bom tempo com o piso grosso, então acho que faz 1 ano, 8 meses, 1 ano que a gente colocou a cerâmica, né, que era uma coisa que a gente queria. Nós compramos as portas, tudo de alumínio, tudo branco, que era uma coisa que a gente queria. Fizemos o redário na frente, que era uma coisa que não tinha, né? Colocamos ali esse redário que também tem 3 por 10, a gente tem lá as 3 redes, os balanços que a gente colocou, que a gente fez recente. E aí, no segundo momento não, junto com a construção, vem aí o paisagismo. A gente resolve colocar as plantas, a gente resolve começar a plantar algumas frutíferas, coisas que a gente queria, mas lembrando que o terreno é muito pequenininho, né? Vocês estão vendo o terreno, né? Nessa profundidade aqui que a gente tem esse terreno. Então a gente vai plantando, né, à medida que a gente acha, né? E vamos fazendo também essa plantação de privacidade, que é com as espirradeiras, né, que elas vão dando essa privacidade rente a esse possível muro que vem logo depois. Porque a ideia do muro sempre foi fazer um muro baixo, em que a gente conseguisse enxergar, ter essa profundidade, enxergar fora. Mas que a gente conseguisse trazer essa privacidade com as espirradeiras. Então,
No segundo momento ali, depois da obra da casa, em obra, a gente vem para o muro e começa aí a desenhar o muro, arame farpado, as torres, né, que são essas colunas que elas recebem o arame, e esse muro baixinho. A gente vai agora para um terceiro momento, que é resolver um problema da água. Aqui é uma zona rural, mas ela recebe água encanada da prefeitura. Só que a água, no verão, né, mais especificamente no verão, como tem muita irrigação aqui, as pessoas acabam usando muita água para irrigação, deixando a água fraca, né? Essa água do dia a dia, né? E aí a gente resolveu colocar uma caixa d'água, fazer uma espécie de torre, e botar 2 caixas d'água, né? Porque à noite tem água, à noite de madrugada, né? Acredito eu que as pessoas desligam as irrigações e a água consegue subir na caixa e a gente consegue colocar 2 caixas d'água. Com essas 2 caixas d'água, na parte de baixo a gente vai fazer um banheiro. E daí surge a cozinha caipira, que aí vocês viram nos vídeos anteriores. A gente resolve fazer esse espaço que eu estou aqui agora, que a gente chama de cozinha caipira, né? Que a gente está terminando, porque embaixo das caixas d'água a gente fez um banheiro, né? Naquela torre das caixas a gente fez o banheiro. Na frente a gente faz esse espaço aqui, né? Com jardim, redário e o nosso fogão caipira, né? Que vocês viram que está em desenvolvimento, né? A gente terminou já a base, agora a gente falta fazer a parte do fogão mesmo. Então a gente vai comprar agora chapas, né? Pro fogão, o forno, pro fogão. Então a gente está precisando comprar tudo isso. Os tijolos refratários, né? Para fazer esse fogão caipira. Então essa área aqui vai tomando forma, né? A gente vai fazendo essa segunda área aqui. Ao mesmo tempo a gente está investindo nas plantas. Então sempre que a gente vai para uma flora, a gente leva vocês junto, né? Vocês acompanham, vocês adoram os vídeos de flora, são os nossos vídeos mais cheios de visualização. Acho que na verdade só tem 2 vídeos de flora que a gente, acho que 2 ou 3, né? Dos 3, acho que 2 tem mais de 50 mil visualizações. Então vocês adoram muito vídeo de flora, e a gente está querendo fazer outros vídeos também em outras floras, né? E aí a gente vai fazendo isso e a casa vai tendo esse movimento. E eu falo sempre esse movimento porque a gente passa às vezes 15, 30 dias sem vir aqui. E a gente chega e o jardim tá de outro jeito. Ele toma forma, as plantas cresceram, elas foram tomando seus espaços. Aqui, por exemplo, esse bougainville, né? Gente, ele tá em cima da cozinha praticamente todo. Ele já tá descendo aqui, ele fica lindo, são cores muito bonitas, é tudo muito orgânico. E aí então a gente consegue estabelecer esse ciclo, né, produtivo, ou seja, a gente já tem bananeiras produzindo, a gente já tem pé de jambo produzindo, a gente já tem as canas de açúcar produzindo, a gente já teve araçá produzindo, a gente já teve mamão produzindo. E aí tudo isso, essa junção de árvores frutíferas, dos ipês, né, que são árvores não frutíferas,
das plantas decorativas que a gente sempre, né, traz aqui quando a gente pensa num cantinho, cantinhos que a gente está fazendo. Daí vem a ideia de casa de mato, né, que é essa ideia de tudo, né, mato, né, muita coisa junta, verde. E aí é uma casa que a gente construiu para a gente realmente descansar, trazer os amigos. A gente não trouxe ninguém aqui ainda, porque realmente a gente acha que ainda não está confortável para receber pessoas, assim, recebendo no sentido de ficar um final de semana aqui, mas a gente está terminando isso e deixando isso, assim, com a nossa cara, né, com as coisas que a gente gosta, porque a gente gosta muito de planta. De vez em quando aqui a gente tem aí uns macaquinhos que vêm comer algumas frutas, os passarinhos estão comendo os mamão, os pés de mamão, né, o mamão. Então a gente fica muito feliz porque essa vida em movimento, né, o jardim está em movimento, a casa está em movimento, as coisas estão acontecendo, a gente está envelhecendo, a gente está vivendo, né, isso é um negócio que pega muito, assim, que a gente trabalha muito a semana toda, segunda a sexta, trabalha, a gente estuda, mas no final de semana a gente tem a opção de estar aqui na casa de mato, poder descansar, de deitar numa rede, de ver as coisas acontecendo, colher, né, aquilo que a gente plantou, que é um máximo, essa sensação de plante e colha, né? Eu acho que é uma das melhores sensações que tem, assim, para quem gosta, né? Claro que eu acho que tudo na vida tem que fazer sentido para você. Então faz muito sentido para mim. E isso é a casa de mato, né? Esse movimento que todas as vezes que a gente chega aqui a gente enxerga alguma coisa nova, uma flor que brotou, uma planta que cresceu, um fruto. A gente está com os nossos pés de siriguela todos florindo. A gente vai ter uma bela colheita. É a nossa primeira colheita de siriguelas, realmente. A gente teve uma vez, deu 3 siriguelazinhas. Então a gente deve ter aqui uns 6 pés de siriguela. E agora estão cheios, lotados de florindo. Florindo ou florando? Florindo, florando. Bom. Então a gente está com os nossos pés de siriguela todos prestes a dar fruto, né? Ali já nascendo, então vai ter muita coisa legal essa próxima colheita. Então, assim, esse movimento orgânico é a casa de mato. E uma coisa que eu esqueci de comentar também foi os caminhos, né? Que os caminhos também foram, esses caminhos que a gente fez aqui, foram um outro momento também. A gente foi na Flora e na Flora a gente viu, né, alguns caminhos por dentro da Flora. Eu achei aquilo muito legal. A gente poder passear pelos setores, né, das floras, e eu disse, que legal, vou fazer aqui também. E a gente fez o primeiro caminho, que a gente contratou uma pessoa para fazer, né, um pedreiro que fez aí as laterais do caminho de alvenaria. E depois a gente mesmo fez. Não faça você mesmo, a gente comprou umas estacas, né, para pergolado, a gente colocou no chão, a gente colocou a brita, né, que é a parte de trás da casa. Então, essa casa ela tem trazido muitas experiências para a gente. Acho que a gente tem boas lembranças. É fácil? Não é fácil. Você vai começar a construir, eu vou dizer para você, muita resiliência, muito foco, porque tem hora que eu acho que a gente quer enlouquecer. As coisas vão dando errado, não vão acontecendo do jeito que a gente quer, ou dentro do cronograma que a gente colocou, dentro do planejamento que a gente fez. Então você se estressa muito. Mas, em contrapartida, quando a gente consegue concluir cada etapa é uma etapa que a gente comemora muito. Porque, olha, cada cantinho dessa casa, se a gente olhar, cada coisa que a gente fez, a gente tem uma história para contar. Cada perrengue, coisas que deram errado, né? A gente teve que aprender a lidar com marcenaria, com elétrica, a gente teve que comprar ferramenta, a gente teve que ver muito vídeo de outros youtubers, né, que conseguiram trazer ideias pra gente. Então, assim, tem muita história para contar. Eu acho que isso é o máximo, né, de você construir alguma coisa. É fácil? Não é fácil. Dá muito trabalho, mas é prazeroso quando você conclui cada ciclo. Então, pessoal, essa é a história da Casa de Mato, né? A gente pretende contar a história de cada uma, né, da onde a gente tira conteúdo, né, da Casa de Mato, do sítio. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu sei que surgem muitas dúvidas, a gente está querendo fazer um vídeo só de dúvidas, só respondendo
perguntas de vocês. Então deixa a sua dúvida nos comentários, que aí a gente vai fazer um vídeo com muito carinho, só respondendo e tirando a dúvida de vocês. Obrigado. Se você é novo, se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe um comentário de incentivo ou de dúvida, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.